Às 3h38 da madrugada de 28 de fevereiro de 2026, o presidente Donald Trump autoriza uma operação militar de consequências históricas imprevisíveis. Em conjunto com o Estado de Israel, eles lançam naquele dia a Operação Rugido do Leão, bombardeando massivamente posições militares e civis da República Islâmica do Irã, tirando a vida do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, junto com altos oficiais do Estado, e até hoje, com cerca de 1.500 iranianos entre militares e civis. Enquanto isso, nesse mesmo dia, muitos comemoravam e muitos outros se reuniam em protesto e em pranto. O governo do Irã, pouco tempo depois do ataque, responde com bombardeios, mísseis e drones a posições militares e civis em Israel. E países como Kuwait, Catar, Arábia Saudita e outros aliados dos Estados Unidos, com ataques de ambos os lados, que continuam até hoje, 3 de março, com declarações de Donald Trump de que o pior ainda estava por vir, desencadeando, segundo alguns, a suposta Terceira Guerra Mundial. E embora no dia do ataque Donald Trump e Netanyahu tenham chamado o povo para derrubar o regime do Irã, dias depois, Donald Trump declarou que o melhor, na verdade, é procurar alguém dentro do governo iraniano, ao estilo da Venezuela. A maioria das pessoas que pensávamos já morreu. Então, sabe, tínhamos alguns em mente desse grupo que está morto e agora temos outro grupo. Eles podem estar mortos também. Acho que uma terceira leva está chegando e provavelmente não conheceremos ninguém. Mas vocês sabiam que esse conflito vem de até milhares de anos atrás? Nos últimos dias, tanto os ayatolás do Irã quanto Netanyahu e os apoiadores de Trump recorreram às sagradas escrituras bíblicas para justificar essas ações militares. E no caso especial do confronto entre o Estado de Israel e a República Islâmica do Irã, há uma grande história por trás de como chegamos à situação de hoje. Quem fala é Reinaldo Carrillo Vilches e venha conosco conhecer as verdadeiras raízes por trás dessa história. Antes de falar sobre os fatos específicos do conflito entre Irã e Israel, é necessário revisitar a longa, rica e complexa história de ambas as nações. Durante muitos séculos, o povo judeu viveu na diáspora após a destruição do Segundo Templo de Jerusalém pelo Império Romano no ano 70 d.C. Isso marca o início de uma dispersão por várias regiões do mundo, especialmente na Europa, no norte da África e no Oriente Médio. Durante séculos, mesmo estando geograficamente dispersos, os judeus mantiveram uma identidade comum baseada em sua religião, em suas tradições e em seu vínculo histórico e espiritual com a antiga terra de Israel. Apesar de estarem geograficamente dispersos, os judeus mantiveram uma identidade comum baseada em sua religião, em suas tradições e em seu vínculo histórico e espiritual com a antiga terra de Israel. Por razões históricas, culturais e religiosas que explicamos com mais detalhes em outros vídeos, como o de Golda Meir, o sionismo propõe estabelecer esse Estado na região então conhecida como Palestina, nome herdado desde a época romana e que naquele momento estava sob o controle do Império Otomano. Essa região era considerada pelos sionistas como a pátria ancestral do povo judeu e por isso se tornou o centro de suas aspirações nacionais. Nesse contexto, desde o final do século XIX e especialmente entre 1882 e 1914, milhares de judeus simpatizantes do sionismo começam a migrar para a Palestina em várias ondas conhecidas como Aliyot. Essa situação gera tensões com setores da população árabe local, que começam a perceber a migração judaica como uma ameaça ao seu domínio demográfico e territorial. Após a Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido assume o controle do território e, em 1922, recebe o mandato britânico da Palestina por parte da Sociedade das Nações. Nesse contexto, e sob o espírito da Declaração Balfour de 1917, facilita-se a imigração judaica para o território, o que aumenta as tensões com a população árabe palestina. Essas tensões explodem violentamente durante a Grande Revolta Árabe de 1936 em protesto contra a imigração judaica e o controle britânico, lançando as bases para o prolongado conflito entre as duas populações. Pouco tempo depois, sobrecarregado pela violência e pela dimensão que o conflito entre judeus e palestinos havia tomado,
O Reino Unido pede à Organização das Nações Unidas, conhecida como ONU, que intervenha para resolver esse conflito. Nesse sentido, a ONU emite, em 29 de novembro de 1947, a Resolução 181, também conhecida como Plano de Partilha da Palestina. Nela, a região disputada é dividida entre um Estado judeu e um Estado árabe, procurando dar a mesma quantidade de território para ambos os estados. No entanto, nem judeus nem árabes aceitam a resolução. Como consequência, em 14 de maio de 1948, os principais líderes da agência judaica proclamam a declaração de independência do nascente Estado judeu, o Reino. Imediatamente, os britânicos abandonam o território e logo em seguida ocorre a chamada Guerra Árabe-Israelense de 1948. Judeus e palestinos, e que para reunir os judeus... Essa guerra dura pouco mais de um ano e termina com a assinatura de armistícios entre Israel e os países membros da Liga Árabe. Após esse conflito, Israel se posiciona como um novo Estado poderoso, com intenções de expansão total sobre o território anteriormente árabe-palestino, ação que será realizada nos anos seguintes. É aqui que devemos deixar a história do Estado de Israel e devemos mencionar a história do Irã. Na antiguidade, o território do Irã, situado entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico, era habitado por um conjunto muito diverso de tribos de origem indo-europeia, conhecidas como povos iranianos, que chegaram a formar alguns reinos e impérios naquela região. No entanto, após a conquista muçulmana de 651 d.C., o Irã passa a fazer parte do famoso Califado Omíada. Até o ano 750 e de 750 a 1055 do Califado Abássida, com seu centro de poder na cidade de Bagdá. Apesar de pertencer a esses califados, a região do Irã foi desenvolvendo pequenas dinastias que governavam economicamente certas regiões do território, como foi o caso dos Buidas e Seljúcidas. Em 1501, uma dessas dinastias, chamada Dinastia Safávida, dá o passo fundamental na formação de uma entidade política autenticamente iraniana, pois inicia uma campanha militar que culmina em 1509 com a independência do território iraniano, não só do Califado Abássida, mas também de outros estados da região. Além disso, os Safávidas consolidam o território e estabelecem uma monarquia hereditária sob a figura do Shah, ou seja, o imperador. Por sua vez, eles promovem o ramo xiita do Islã como a religião oficial do Irã, o que a diferencia do restante do mundo árabe, de maioria sunita, e representa um marco fundamental na formação da nacionalidade iraniana. As demais dinastias surgem após o fim dos Safávidas. Continuarão, em maior ou menor grau, e não sem vários momentos de crise, a obra unificadora e centralizadora destes. Assim, em 1794, chegará a dinastia Qajar. Em 1906, essa dinastia será protagonista de um dos eventos mais inéditos da história iraniana, que é chamado de Revolução Constitucional. O Irã, que há décadas vinha se abrindo ao mundo ocidental, redige uma constituição que transforma o território em uma monarquia constitucional, limitando os poderes do Shah e estabelecendo um parlamento e a figura de um primeiro-ministro. Finalmente, em 1921, a dinastia Qajar é derrubada, quando Reza Pahlavi assume o poder, dando início à dinastia Pahlavi. 20 anos depois, em 1941, Reza abdica em favor de seu filho, Mohammad Reza Pahlavi, que se torna o Shah do Irã a partir desse mesmo ano. Pahlavi, aliado aos Estados Unidos, promove a modernização do Estado e a industrialização do país, com a qual o Irã se torna um dos países mais prósperos e influentes da região. Além disso, Pahlavi consegue eliminar a maior parte de sua oposição política, assim como também impulsiona, apesar da maioria muçulmana da nação, a prevalência de um Estado secular. Isso gera uma situação de renúncia. É pouco tempo depois disso que, como vimos, em 1948, os judeus fundam o Estado de Israel, cuja existência transforma radicalmente o tabuleiro geopolítico da região, e será um evento-chave nos conflitos que nos anos seguintes terão como protagonistas Irã e Israel.
No entanto, a relação entre Irã e Israel nem sempre foi tão conflituosa como é hoje em dia. Apesar de praticarem religiões diferentes e de possuírem formas de governo opostas, o Estado de Israel e o Irã mantiveram por muito tempo boas relações diplomáticas. Isso começou com o reconhecimento do Irã ao nascente Estado de Israel em 1950, sendo o segundo país muçulmano a reconhecê-lo depois da Turquia. Essa decisão foi motivada pela busca de alianças regionais que pudessem contrabalançar a hostilidade dos países árabes vizinhos em relação a Israel, com os quais tanto o Irã quanto Israel compartilhavam interesses comuns, especialmente em questões de segurança e economia. De fato, durante a década de 1950, o Shah Mohammad Reza Pahlavi consolidou seu poder com o apoio direto dos Estados Unidos e do Reino Unido, que orquestraram a derrubada do então primeiro-ministro Mohammad Mossadegh. Este último havia tentado nacionalizar a indústria petrolífera iraniana, desafiando os interesses britânicos e americanos na região. E embora Israel não participe diretamente da operação, mantém vínculos estratégicos com o regime do Shah já dentro de uma aliança regional mais ampla. Dessa forma, iranianos e judeus desenvolvem uma relação binacional proveitosa, que se evidencia na cooperação secreta e fluida em áreas militares de inteligência. Pois, desde os anos 50 até o final dos anos 70, Israel e Irã colaboraram na formação de forças de segurança e em projetos conjuntos, mantendo escritórios de representação, embora sem embaixadas formais, para evitar tensões diplomáticas visíveis. Assim, por exemplo, durante a década de 1970, o Irã fornecia petróleo para Israel por meio de acordos bilaterais e oleodutos compartilhados, até mesmo em segredo, devido à falta de relações diplomáticas formais durante a crise energética global provocada pela Guerra do Yom Kippur em 1973. O Irã, embora não tenha participado do embargo de petróleo liderado pelos países árabes da OPEP, se beneficiou do aumento dos preços do petróleo e continuou exportando petróleo, mantendo uma postura mais pragmática em relação às suas relações econômicas com o Ocidente e Israel. E por sua vez, Israel retribuía a ajuda do Irã, principalmente por meio de cooperação militar e de inteligência, fornecendo treinamento, armas e apoio na formação da polícia secreta iraniana chamada SAVAK. Além disso, Israel transferia tecnologia agrícola e de defesa, participava de projetos de infraestrutura e mantinha um comércio bilateral ativo com o Irã. Essa aliança estratégica também incluía uma troca de informações para combater ameaças regionais comuns, beneficiando ambos os lados, em um contexto de tensões com os regimes árabes e da crescente influência soviética. No entanto, essa relação é abruptamente rompida em 1979 após uma onda massiva de protestos contra o Shah Mohammad Reza Pahlavi e o triunfo da Revolução Islâmica, liderada pelo líder xiita Ruhollah Khomeini, que se torna o líder supremo da nova República Islâmica do Irã. A partir de 11 de fevereiro desse mesmo ano, Khomeini, defensor de uma visão teocrática do islamismo xiita, instaurou um sistema político baseado na Sharia, interpretada a partir da escola duodecimana xiita. Sob sua liderança, foram impostas normas sociais rígidas, como o uso obrigatório do véu para as mulheres, que geraram polêmica dentro e fora do país até hoje. Ao mesmo tempo, o novo regime rompeu relações com Israel, deixou de reconhecê-lo como um Estado legítimo e o classificou como inimigo do Islã e opressor do povo palestino. Além disso, nacionalizou setores estratégicos como o petróleo, reduziu drasticamente a influência dos Estados Unidos no Irã e adotou uma retórica anti-imperialista, embora sem fazer parte ativa dos movimentos de esquerda internacional que em muitos casos também reprimiu. Isso posicionou o Irã como uma nova força regional, desafiando os interesses ocidentais e do próprio Estado. Dessa forma, durante os anos 80 e 90, Irã e Israel manterão uma chamada guerra subsidiária, ou seja, um tipo de conflito em que duas ou mais potências usam terceiros como intermediários em vez de se enfrentarem diretamente. Isso porque, naquela época no Oriente Médio, existiam outros regimes, como o de Saddam Hussein no Iraque e o de Hafez al-Assad na Síria. Esses governos preocupavam muito mais os Estados Unidos do que o Irã de Khomeini.
No entanto, ainda assim, ocorriam encontros frequentes e violentos entre o Irã e Israel. Por exemplo, após seu surgimento devido à invasão israelense ao sul do Líbano, em 1982, o grupo armado Hezbollah recebe ativamente apoio da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. O mesmo acontecerá em 1987 com a formação do grupo armado Hamas. O Estado de Israel tolera o crescimento do grupo terrorista como um contrapeso à Organização para a Libertação da Palestina. Presume-se, inclusive, que o Hamas foi fortalecido com apoio logístico e militar de Israel e dos Estados Unidos. Mas será que essa teoria é verdadeira? O Hamas cresce vertiginosamente e começa a receber apoio do Irã para lutar contra Israel. E assim acontecerá com outros grupos armados importantes como a Jihad Islâmica. Dessa forma, os confrontos que envolvem Irã e Israel não serão em grande escala, até chegar o século XXI, quando ocorre um aumento das tensões que produz um confronto direto entre ambas as nações e não uma guerra subsidiária, como vinha acontecendo. Com a chegada do século XXI, um fato fundamental marca o início de uma nova etapa no conflito entre Irã e Israel: a possibilidade de que o Irã pudesse desenvolver armamento nuclear. Isso representava uma ameaça direta para Israel, país que, embora não tenha reconhecido oficialmente, presume-se que possua um arsenal nuclear significativo, que manifestou sua oposição a que outras nações do Oriente Médio tenham acesso a capacidades tecnológicas semelhantes. A perspectiva de um Irã com armas nucleares intensificou as tensões regionais e globais, dando início a uma escalada política, militar e diplomática entre os dois países. O programa nuclear iraniano não era nada novo. Na verdade, chegou ao país entre as décadas de 50 e 70 com o apoio dos Estados Unidos ao Shah Pahlavi. A polêmica ganhou notoriedade em 2002, quando dissidentes iranianos revelaram a existência de 2 centros de processamento de material nuclear não declarados no Irã, o que colocou esses centros desconhecidos no olho do furacão. Desde 2003, o Irã havia se mostrado disposto, não tanto a encerrar o programa nuclear, mas sim a desenvolvê-lo, em conformidade com as imposições da comunidade internacional, em troca de uma flexibilização das restrições e embargos que o país enfrentava. Isso apesar de ações como o assassinato assumido por Israel de 4 cientistas envolvidos no programa. No entanto, em 2018, o presidente Donald Trump retoma as restrições e embargos comerciais ao Irã, que, em resposta, reinicia o programa nuclear com vistas ao desenvolvimento de armamentos. Isso, além disso, com um apoio significativo da Rússia e da China. A retomada do programa nuclear, com toda a sua perigosa dimensão, alimenta uma nova etapa de conflito. Em 2018, Israel tornou públicos um grande número de documentos secretos iranianos que evidenciavam os esforços do Irã para ocultar atividades nucleares. Durante o suposto período de congelamento promovido pela comunidade internacional, em 2019, Israel participa do assassinato de outro cientista iraniano do programa nuclear. Após isso, o Irã e seus aliados, como a Síria, respondem com ataques de mísseis e drones a alvos militares israelenses, os quais, devido ao alto avanço tecnológico militar de Israel, têm pouquíssimo efeito. No entanto, a esses, Israel responde com vários ataques cibernéticos a instalações militares e civis em diferentes regiões, tendo como principal objetivo uma sabotagem organizada nas mesmas. Toda essa situação vai estabelecer as bases para que, a partir do ano de 2024, ocorra um confronto direto e sem rodeios entre ambos os países, que é o que nos diz respeito no dia de hoje. Diante dos fatos atuais, vale fazer algumas precisões importantes para contextualizar a situação atual. Embora o Irã tenha adotado uma postura abertamente hostil em relação ao Estado de Israel desde 1979, atualmente não possui uma capacidade militar, tecnológica ou econômica equivalente à dos israelenses. No entanto, conta com redes regionais de influência e armamento avançado que lhe conferem uma capacidade de resposta significativa. Por sua vez, Israel, com sua superioridade aérea,
tecnológica e apoio diplomático ocidental, realizou uma série de operações militares e estratégicas que definiram o rumo do conflito recente. No contexto do conflito em curso na faixa de Gaza, retomado em outubro de 2023, Israel realizou operações na Síria entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, nas quais morreram altos comandantes iranianos, como Razin Usagi. Posteriormente, em 1º de abril de 2024, as forças de defesa de Israel realizaram um ataque aéreo contra o consulado iraniano em Damasco, um fato sem precedentes. Diplomatas que levaram a tensão bilateral a níveis históricos. Em resposta, entre 13 e 14 de abril de 2024, o Irã lançou uma operação que chamou de Promessa Verdadeira, consistindo em uma série de ataques com drones contra o território israelense. Segundo fontes israelenses, o ataque foi amplamente interceptado graças ao sistema de defesa aérea e à cooperação internacional. No entanto, o evento marcou o primeiro ataque militar direto do Irã a Israel desde o início de sua rivalidade moderna, em 1979. A resposta de Israel ao ataque do Irã não demorou a acontecer. Em 19 de abril de 2024, foram relatados os primeiros ataques israelenses com drones sobre território iraniano. Um mês depois, em 19 de maio de 2024, o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, falece em um estranho e duvidoso acidente de helicóptero no noroeste do país. Embora as autoridades tenham atribuído o acidente a causas técnicas, o contexto geopolítico acirrado deu origem a várias teorias não confirmadas sobre uma possível ação externa. Em 27 de setembro de 2024, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi assassinado em um bombardeio aéreo israelense em Beirute. Sua morte, confirmada pelo Hezbollah e por fontes internacionais, provocou uma resposta imediata do Irã. Em 1º de outubro, Teherã lançou 181 mísseis balísticos contra o território israelense. Embora a maioria tenha sido interceptada, vários atingiram áreas civis em Israel. Em resposta, Israel realizou uma ofensiva aérea massiva, utilizando mais de 100 aeronaves e 200 mísseis para atacar centros de comando, fábricas de mísseis e bases militares. Em solo iraniano, essa operação causou centenas de vítimas e graves danos à infraestrutura defensiva do Irã. Vários meses depois, em abril de 2025, tenta-se abrir um canal diplomático entre o líder supremo e o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o objetivo de conter a escalada. No entanto, as conversas fracassaram, principalmente devido à recusa do Irã em suspender seu programa nuclear. O regime reiterou sua postura ideológica de não reconhecer Israel como Estado legítimo e reafirmou sua resistência diante das pressões internacionais. Em 13 de junho de 2025, Israel lança a Operação Leão Crescente, uma ofensiva massiva contra instalações militares e nucleares do Irã, incluindo a usina de Natanz e alvos estratégicos, em Teherã. Nessa operação, morreu o general Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, junto com outros altos comandantes. Sua morte foi confirmada por meios estatais iranianos e agências internacionais, representando um golpe significativo para a cúpula militar do Irã. Ambos os países continuam trocando ataques, transformando o país em um campo de guerra internacional. Diante da possibilidade de um conflito de maiores proporções no Oriente Médio, Israel mantém uma política de contenção ofensiva, enquanto o Irã declarou estado de emergência e promete novas represálias, o que marca uma das fases mais críticas e perigosas de sua histórica inimizade. E à medida que o tempo passava, parecia que Donald Trump, que durante a campanha havia prometido acabar com as guerras. No Oriente Médio, o conflito estava se acalmando. No entanto, depois que uma forte onda de protestos surgiu no Irã contra o regime, onde o governo islamista teria tirado a vida de mais de 10 mil manifestantes, e bem no meio de negociações diplomáticas em janeiro e fevereiro de 2026, que segundo seus porta-vozes estavam indo bem entre Irã e Estados Unidos, para eliminar da guerra. E no meio de tudo isso, de maneira surpreendente, o presidente Donald Trump, junto com Benjamin Netanyahu, aprova uma operação militar sem precedentes contra a nação do Irã.
Um bombardeio extensivo que começou na madrugada do dia 28 de fevereiro e tirou a vida de vários membros do alto comando iraniano, incluindo o chefe supremo do Irã, Ali Khamenei, assim como centenas de mortos e feridos, tanto militares quanto civis. Onde se destacou de forma controversa o ataque contra a escola primária Shaharet Tayyeb, com dezenas de crianças mortas. A morte do líder supremo do Irã trouxe alegria para muitos iranianos, especialmente na diáspora, e trouxe protestos e pedidos de vingança de muitos iranianos, especialmente em redutos do movimento islâmico. Por sua vez, como resposta imediata, o Irã lança ataques a vários locais em Israel, assim como a bases militares dos Estados Unidos na Jordânia, Kuwait, Bahrein, Catar, Iraque, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, buscando também afetar a infraestrutura ligada ao turismo nesses países. A resposta do Irã foi ainda mais forte 2 dias depois, na noite de 2 de março, com novos bombardeios a locais estratégicos e um forte ataque a Israel e Tel Aviv por parte do Irã. No dia da operação, 28 de fevereiro, Trump declara que o objetivo da operação era destruir as capacidades militares e de mísseis do Irã, impedir que o Irã obtivesse armas nucleares e alcançar uma mudança de regime. Por sua vez, seu secretário de Estado, Marco Rubio, declarou que realizaram o ataque de forma preventiva. Já que Israel estava decidido a realizá-lo e sabendo que o Irã responderia a esse ataque de Israel, eles decidiram acompanhá-lo. O fato é que as verdadeiras razões e as controvérsias por trás desse conflito continuarão sendo objeto de debate. Mas além dos objetivos de mudança de regime expressos pela administração de Trump, foi mantida no Irã uma coalizão político-militar que faz parte do próprio regime da República Islâmica do Irã e que continua governando, embora de forma bastante frágil e sem um destino certo. Também não há, por enquanto, outra coalizão política com capacidade de substituir a atual. Ao mesmo tempo, numerosos partidários do regime dos Ayatollahs se reuniram e se posicionaram em torno do movimento e de seu novo mártir, Ali Khamenei. E por sua vez, a alta cúpula norte-americana já não fala tanto em mudança de regime, porque agora afirmam que serão os iranianos que terão a última palavra, e dependerá disso se haverá ou não uma nova mudança no Irã. Os fatos estão em pleno desenvolvimento e o desfecho desse delicado conflito ainda continuará sendo incerto, embora de grande interesse para todos no mundo. Obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Lembro que vocês nos dão um grande apoio, deixando seus comentários, dando like, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo com todos os seus conhecidos e ativando o sininho para receber as notificações. Quem falou com vocês foi Reinaldo José Carrillo Vilches, isto é, a Nova Enciclopédia. Como sempre, agradecemos todo o seu apoio e muitas bênçãos para todos.